Bruno? Pois não, bom dia. Eu estava só confirmando aqui Ah, se as pessoas já estão online aqui. tava tudo escuro aí, pô. Estão me vendo? Bom, vamos lá. Bom dia, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, eu sou Head... Não está Pois não? Isso, eu vou deixar sem compartilhar aqui, Bang, no início. Então, meu nome é Bruno Teixeira, eu sou Head de RI aqui da companhia e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Hoje comigo estão o senhor Altair Silvestre, nosso CEO, nos prestigiando aqui durante as suas férias, né? Está de férias, mas participa conosco hoje da conferência. O senhor Rafael Boing, nosso CFO e superintendente financeiro. O senhor Henrique Fernandes, nosso superintendente de operações. E o Márcio Ferreira, superintendente de mercado, para darmos início à nossa apresentação de resultados. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e vai ser disponibilizada no site de RI da companhia, onde também se encontra disponível a apresentação que vai ser utilizada hoje. É possível fazer download se houver interesse e depois também a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon interpretation below. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que as suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A no botão inferior das suas telas. Escreva, por gentileza, o seu nome, a empresa, qual o idioma da pergunta, e a gente vai respondê-las em ordem. E ao ser chamado, a gente pede, por gentileza, que ative o seu microfone, que vai aparecer um botãozinho na tela. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Intelbras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Então, pessoal, concluindo essa primeira etapa, eu vou dar início aqui à apresentação e ao final, vou tentar ser breve como de costume, e ao final a gente abre para perguntas e respostas. Bom, nosso planejamento vem sendo cumprido, né? Acho que esse é uma mensagem importante. Trouxemos aqui um crescimento de receita de 24%, atingindo 866 milhões. Um EBITDA de 105 milhões praticamente, um crescimento leve com relação ao primeiro tri do ano passado, mas aqui a gente relembra também que naquele primeiro trimestre de 2021 a gente ainda estava com a empresa operando com os níveis de despesa ainda restritos devido à pandemia, né? Então as nossas despesas voltaram aos patamares normais de operação ao longo do segundo semestre e esse ano já estão nos níveis esperados aí para o ano. Nosso lucro líquido com crescimento de quase 10%, de 98 milhões, e um ROIC na casa de 20,6%, e aí um ROIC já mais adequado também aos investimentos que a gente vem fazendo e a estrutura de patrimônio da companhia. A gente traz aqui os crescimentos de receita, né? O CAGR acumulado aí de 24,5% no histórico dos últimos anos e 24,4% nesse primeiro trimestre, quando a base de comparação é o primeiro trimestre do ano passado. Com o EBITDA, assim como eu comentei antes, o crescimento do EBITDA um pouquinho menor, mas também um crescimento histórico na ordem de 20%. A evolução ao longo desse ano, comparando o primeiro trimestre do ano passado contra esse, a gente cai de uma margem de 14,7% para uma margem de 12,1%, mas é o que eu costumo comentar, né, com aqueles que nos acompanham
de maneira mais próxima, que a companhia roda e planeja seus orçamentos e crescimentos futuros com EBITDA entre 12% e 13%. É isso que a gente vem apresentando hoje nesse primeiro trimestre. A gente lembra que as estruturas comerciais estão preparadas para patamares de vendas mais alto. Então, ao longo do ano, a gente vai ver esse ganho de produtividade também acontecendo nos nossos resultados. Com relação aos nossos 3 grandes segmentos de atuação, a gente destaca aqui segurança com 54% da receita nesse primeiro TRI, continua sendo nosso segmento mais relevante, com crescimentos importantes em todas as categorias de atuação. A gente vê, né, um crescimento robusto também na linha de controle de acessos, que a gente tem planejamentos bem importantes e vai construindo esse mercado de controle de acessos aqui no Brasil. O cenário de abastecimento vem melhorando e a gente continua muito atento a todos os movimentos que acontecem, né? Seja lockdown na China, ou seja alguma cadeia ainda com mais dificuldades, como a cadeia de chipsets, mas de maneira geral, o cenário de abastecimento em segurança eletrônica já está num patamar muito mais adequado do que se comparado no segundo semestre do ano passado ou ao ano passado como um todo. E a gente viu, após um início de ano um pouco mais lento, um sellout já mais aquecido no mês de março, e aí, concluindo com um crescimento de receita na ordem de 26% na base de comparação contra o primeiro trimestre do ano passado, e praticamente em linha com relação ao quarto TRI do ano passado, que, como todos sabem, a gente tenta deixar isso com bastante clareza, o quarto TRI é sempre o trimestre mais forte da companhia. Então, quando a gente vê segurança batendo receita e, né, cabeça a cabeça contra o quarto TRI, a gente destaca que é um resultado bastante expressivo e com manutenção de margens, né? Acho que é um outro aspecto bastante importante também para o negócio de segurança. Com relação à comunicação, hoje representando 23% da receita da companhia, a gente já tinha dado destaque no quarto TRI, que percebia um mercado muito mais próximo aos níveis pré-pandemia. A gente reforça essa questão dentro do que vem acontecendo no primeiro trimestre, né? O abastecimento de comunicação continua comprometido, então a gente vê dificuldades de abastecimento de chipsets, basicamente, que ainda devem perdurar durante o segundo trimestre, né? Aconteceu no primeiro e vai seguir no segundo, e ao longo do segundo semestre, a partir do terceiro TRI, a gente deve começar a ver melhoras, né? Uma realidade que a gente já vinha também destacando ao longo do segundo semestre do ano passado, e se confirma aqui com uma queda de receita, né, na ordem de 17%, com relação ao primeiro TRI do ano passado. Primeiro TRI, lembrando, de 21, a gente ainda vivia aquela explosão de demanda em função da pandemia. Aquele primeiro TRI em comunicação ainda estava bem forte devido aos movimentos de mercado, de fato, gerados pela pandemia. A gente destaca aqui também que as unidades de negócio, tanto de redes quanto de comunicação, têm seu nível de despesas já organizados e estruturados para esse patamar de faturamento. Então, foco no resultado, sabendo que o crescimento não é tão relevante para esse segmento ao longo do ano. O importante é manter o resultado, né, com as estruturas bem elaboradas e bem estruturadas, de fato, para entregar o resultado previsto. A gente destaca aqui também que, embora o crescimento da receita não tenha existido, a gente vê uma recuperação de margem, e dado que o mercado ainda tem restrição de chipsets, é importante a gente melhorar a qualidade da venda, e a gente consegue ver isso com esse ganho de quase 1 ponto percentual aqui em comunicação. Com relação ao segmento de energia, né, um segmento que hoje já representa 24% da companhia, de forma orgânica, né, crescendo conforme previsto. A gente segue com as perspectivas fortes para o ano, né? A gente está construindo uma base de revendas mais fidelizada, pulverizada em todo o território nacional, e a gente vê, né, na nossa plataforma de vendas aqui,
a adesão dessa base de revendas. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois no Q&A. Né? Com a estabilização das entregas, a gente vê uma retomada de margem bruta. Então, subimos aí quase 2 pontos percentuais, levando, de fato, um estoque mais competitivo. Vocês devem lembrar que no quarto TRI, a gente acabou tendo que fazer embarques aéreos de algumas linhas, o que acabou atrapalhando um pouco a margem daquele trimestre. E aí, nesse TRI, a gente já vê a chegada dos equipamentos marítimos, né, os inversores, principalmente, contribuindo para essa retomada de margem. Estamos iniciando a integração com a Renovige. A gente vem conversando ao longo do primeiro TRI com eles, e após conclusão do deal, né, o fechamento aconteceu no dia 29 de abril, a gente já pode começar a interagir com eles de uma forma mais presente, mais próxima, e estamos iniciando todo esse trabalho para já reportar a partir de 1º de maio. Então, segundo TRI, a gente vai ver já um crescimento de energia de forma inorgânica, né, contabilizado a partir de 1º de maio, 2 meses do terceiro TRI. Bom, um outro ponto que a gente traz, dado todo esse cenário desafiador de logística, né, são as nossas posições de estoque. Então, a gente vai ver um estoque bastante estabilizado, né, na comparação com o quarto TRI, um leve crescimento. Ao longo do ano, a gente vai ver o estoque voltando ao patamar de 120 dias. A gente já tinha colocado isso na revisão do quarto TRI. Geralmente, o início do ano, a gente traz um pouco mais de estoque, de fato, considerando que a gente tem sempre o Ano Novo Chinês, né, e isso não pode gerar nenhuma desestabilização do abastecimento. Então, é um primeiro TRI que sempre tem um pouquinho mais de estoque. E ao longo do ano, estabilizando aí de fato a cadeia de suprimentos, a gente vai ver o retorno aos 120 dias. A gente sabe que esse ambiente global de suprimentos continua requerendo atenção redobrada da equipe de suprimentos, mas uma tendência que a gente vê aqui dentro da operação, de que aos poucos esse estoque vai retomando patamares um pouco mais eficientes do ponto de vista de aplicação dos recursos, né? E aí a evolução do caixa, como consequência, né, desse nível de estoque mais alto, a gente vai ver um caixa operacional negativo de 133 milhões, muito em função desses pagamentos e todo esse nível de estoque que a gente colocou para iniciar o ano, né? E depois as atividades de financiamento e investimento, de fato, conforme o previsto. Então, é bem importante destacar aqui que, de fato, à medida que o estoque voltar para o patamar dos 120 dias, a gente vai ver o retorno da geração de caixa operacional. Isso está bem claro aqui no nosso fluxo de caixa, e ao longo dos próximos trimestres a gente vai voltar a ver a operação trabalhando com operacional positivo, como de costume. E, por fim, a gente destaca aqui a questão do CAPEX, né? Os investimentos de expansão, alguns já em fase de conclusão, outros iniciando. Eu destaco o início da construção do galpão para energia solar, que com o crescimento mais acelerado de energia, a gente acabou antecipando esse investimento para dentro de 2022. Né? E o CAPEX de manutenção bastante alinhado com o plano, com o histórico da companhia. E esses investimentos realmente nos habilitam a ter capacidade para seguir crescendo, e é a base de investimentos que a gente tem já definido em planejamento estratégico para que a companhia siga crescendo alinhada com o seu histórico ao longo dos próximos anos. Da parte de perspectivas, eu gostaria de destacar aqui o trabalho de integração com a Renovige, né? A gente abriu 3 grandes frentes de trabalho. Então, uma frente operacional capitaneada pelo Henrique, olhando tanto a base de fornecedores, toda a parte de fretes internacionais e também a questão da logística nacional, que a gente tem bastante espaço aí para ganhar em custos, ganhar em nível de atendimento aos clientes, às revendas, né? Uma segunda frente de trabalho é capitaneada aqui pelo Márcio Ferreira, de vendas e marketing. Então, olhando de fato as políticas comerciais,
estruturando uma forma de vendas que reforce todo aquele relacionamento que a Renovige sempre teve e que a gente, desde o início, entendeu como sendo um dos grandes valores, e aí o Márcio entra nessa equipe aí para contribuir com essa expertise que a gente também tem do nosso lado. E, por fim, uma frente de finanças, capitaneada aqui pelo Rafael Boing, que visa estruturar melhor toda a questão da dívida, capital de giro e todo o processo também financeiro, para que a gente tenha um resultado, né, no bottom line mais adequado, e ao longo do ano a gente veja, de fato, essa nova operação agregando para a Intelbras como um todo. No segmento de comunicação, como eu citei, o foco na melhora das margens e ganho de produtividade, a gente está com muita clareza trabalhando isso dentro da companhia, e vai seguir aí ao longo do ano, vendo que comunicação contribui de maneira positiva para o negócio, e vai ser um segmento com um crescimento mais leve, mas que vai contribuir para o resultado final. A gente destaca também a questão dos projetos 5G, né, que estão bem aliados com as necessidades de mercado. A gente tem recebido aqui na matriz, em São José, grandes clientes interessados, né, no negócio 5G, e, de fato, o que a gente está propondo, tanto em estruturação de negócio quanto em linha de produtos, estão bem alinhados com as necessidades desse mercado, e o projeto vai caminhando dentro do cronograma previsto, trabalhando, de fato, para que dentro do segundo semestre a gente tenha já o início dos faturamentos, logicamente, patamares de venda ainda menores, né, em introdutórios, mas que a gente vai ver o 5G caminhando para um processo bastante interessante aqui no Brasil, e a Intelbras como uma das empresas relevantes desse negócio. E, por fim, eu acho que cabe destacar que, embora a gente esteja trabalhando a integração da Renovige, e de fato uma aquisição relevante que a gente fez, né, a maior da nossa história, a gente continua olhando com bastante cuidado novas aquisições. Cada uma das unidades de negócio tem as suas necessidades ali de complementação de tecnologia e portfólio. A gente continua olhando, mas sempre com o espírito de olhar com calma, fazer qualquer movimento de novas aquisições com toda a tranquilidade de que a gente vai trazer para o portfólio de negócios da Intelbras empresas que, de fato, agreguem, complementem tecnologia, portfólio ou canal. Então, a gente segue olhando com muita calma, né, sem necessidade de tomar decisões rápidas, e sim decisões seguras, né, aquisições patamares bem menores do que esse que a gente trabalhou com a Renovige, né, mais alinhados com o nosso histórico. Então, continua na pauta, mas com muita cautela e com muito cuidado que o ambiente requer. Pessoal, era isso. Eu agradeço a presença de todos e já gostaria de abrir aqui para perguntas e respostas. Vou dar um espacinho para que vocês postem as perguntas. Eu já vejo aqui algumas. Vou abrir, então, aqui com a pergunta do Christian, do Itaú BBA. Ele nos parabeniza pelos resultados. Ele abre duas perguntas aqui, solta aí. Se é possível fornecer alguma cor sobre como foi o desempenho da Renovige nesse primeiro TRI, e aí talvez seja legal o Henrique complementar também, que está acompanhando. E a segunda, com relação à perspectiva de solar da empresa, dado que houve uma redução dos volumes com relação ao quarto TRI, se a gente tem notado alguma diferença em termos de demanda pelas soluções solares, ou esse resultado poderia ser atribuído a alguma sazonalidade, como é a nossa visão no curto e médio prazo. Como as duas são de solar, acho que vale a pena a gente comentá-las em conjunto aqui, né? Ok. Bom, bom dia a todos. Bom dia, para mim é boa tarde. Mas o solar, né, digamos, comentasse que houve queda aí, nós não entendi essa tua queda, Bruno, que não houve queda, né, do mercado, né? O solar, nós estamos, a Renovige, ela teve um resultado no primeiro trimestre bom, razoável, nada com as limitações que ela tinha também de capital, né? Ela teve algumas dificuldades com capital de giro,
que a gente espera, a partir de agora, resolva e comece a acelerar e recuperar esse primeiro trimestre, mas foi já um trimestre, para nós, considerado bom. O solar, nós temos aí um dos grandes desafios e cuidado que nós temos tendo, né, que a gente sabe a complexidade desse mercado em termos de trabalhar com produtividade. É o momento agora, nós estruturamos, a Intelbras está estruturada, a Renovirge já estrutura suficiente. Então, todo o crescimento agora que vai acontecer com a Intelbras e a Renovirge no conjunto deva ajudar nessa produtividade, a sinergia entre as duas empresas. Então, nós estamos fazendo uma venda consciente, não caindo no desespero de vender realmente a qualquer preço. Então, temos muito cuidado aí com o ganho de produtividade, com as melhoras das margens, agora já com a escala que nós estamos conseguindo, com negociações, e estamos bastante confiantes com o solar. Não sei se o Henrique poderia comentar. Não, perfeito, Alter. Só complementando um pouco a respeito do que a gente tinha em estoque, né? Que a gente teve entradas grandes no final do ano com o dólar alto, que estão se normalizando agora, principalmente com essa queda do dólar e com a entrada de novos embarques. Só isso a complementar. Tá, ok. O Christian pediu para abrir o microfone aqui, se o pessoal do apoio puder me ajudar. O Christian Farias, do Itaú BBA. E aí ele, de repente, pode complementar a pergunta aqui. Na verdade, Bruno, bom dia, Christian. Bom dia, pessoal. Bom dia. Na verdade, era para fazer as perguntas pelo microfone, né? Mas obrigado. Obrigado, Thay, pela resposta. Só um follow-up. Aqui a ideia era só entender aqui como que ficou o volume, né? De vendas de ano, trimestre contra trimestre, né? Comparado esse com o tri anterior. Porque a gente segue com a visão construtiva para médio prazo no solar, mas a ideia é se a gente teria algum tipo de diminuição. A gente sabe que são produtos que, na média, são financiados, né, devido ao tamanho do ticket médio, e hoje a gente está tendo um cenário, por exemplo, de juros bem maior. Né? Obrigado. Não, nós não notamos uma redução de mercado, qualquer dificuldade, né? O que houve, sem sombra de dúvida, no início do ano, foi todas as empresas, né, que trabalham no setor, que vinham de uma falta de produtos e componentes, se estocaram em demasia, né? E no início do ano tivemos aquele advento novo do Covid, que deu uma esfriada um pouco no mercado aí durante uns 20 dias, e bateu o desespero em algumas empresas, mas o mercado continua bastante animado, mesmo com essas taxas de juros, né, que subiram. Energia continua cara, com tendência, sem sombra de dúvida, já ainda de crescimento do custo da energia. Então, o retorno ainda para o investidor ainda é bom. Então, é um mercado que continua bom e no mesmo ânimo que tínhamos desde o começo. Perfeito. Obrigado, pessoal. Eu acho que parte da tua pergunta, né, Christian, pelas quantidades ali que você viu, né? E nas quantidades a gente soma, além de solar, soma no break, soma outros itens de energia ali também, né? Então, o mercado para a gente de solar foi bastante próspero dentro do primeiro tri. Se tu olhar nos dados da ANEEL, você vai ver que o primeiro tri, comparado ao quarto tri, foi um pouquinho menor do que o quarto tri de fato. Então, a gente ter entregue esse resultado é bastante interessante. A gente ganhou espaço no mercado, com certeza absoluta aí. Perfeito. Obrigado, pessoal. Tá, joia. Depois eu vou pedir ajuda agora do pessoal. Perdão, Importante que no solar nós cada vez mais estamos consolidando a nossa estratégia, né? Que ser o melhor realmente, né? E de pequenos projetos e
que é o nosso foco, né? Cada vez mais estamos consolidando a nossa rede, crescendo, cumprindo suas metas, estamos bastante animados com essa estratégia. Exato, exato. Se o pessoal da organização puder abrir o microfone da Karina Martins, do Citi, ela tem umas perguntas para nos fazer também, por gentileza. Karina, eu vejo que você já está... A gente não está te ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Oi, agora Ai. sim, vai lá. Desculpa, problemas tecnológicos. Oi, gente, tudo bom? Obrigada por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Primeiro, eu queria saber se vocês podiam falar um pouquinho mais da performance de vendas em abril, assim, por segmento, porque acho que na expectativa de recuperação do ano e até um pouco de questão de sazonalidade, né, para a gente entender aí como é que o negócio está evoluindo ao longo do trimestre. E aí, acho que aí pensando principalmente aí nos segmentos de energia e segurança. E aí, minha outra pergunta é se vocês podiam falar um pouquinho da questão de margem para o ano, né? Que a gente viu aí uma pressãozinha de margem sequencial nesse trimestre, e a integração da Renovigi deve trazer aí mais uma pressão de margem adicional ao longo do ano. Aí, só para a gente ter um pouquinho de cor aí do que esperar, se deve rodar mais ou menos nesse nível mesmo, né? Ou se deve ainda talvez cair um pouquinho mais ao longo do ano, e depois se recuperar quando a Renovigi já estiver meio que operando com a eficiência da Intelbras, digamos assim. Obrigada. Bom, o Bruno, vou comentar aqui, antes, falar sobre abril, né? Abril foi um resultado bom, estamos até comentando um pouco antes da reunião, né? Continuamos com os mesmos crescimentos históricos, é claro que a gente sempre busca bem mais do que a nossa história, né? Mas estamos conseguindo crescimento, continuando com crescimento acima de 20%, mesmo em abril. As margens, como eu comentei, né? Toda a empresa, que é sempre uma preocupação muito grande minha e da empresa, quando a empresa cresce, o nosso grande investimento não são investimento em fábrica, em equipamentos, mas sim em investimento em estrutura. Você tem que treinar o pessoal, contratar, geralmente uns 8 meses, um ano antes, quando você começa a contar com aquela receita daquela equipe. Então, a empresa se estruturou, né, nesses últimos 12, 18 meses, se estruturando, colocando pessoas. Isso faz uma pressão no crescimento de despesas, né? E que agora nós temos uma estrutura capaz de sustentar um crescimento por um bom tempo, sem grandes alterações. Então, a tendência de margem é ela continuar do que aconteceu no primeiro trimestre com uma ligeira melhora, né? Apesar de, lembrando, como já foi comentado, as nossas margens não caíram. Se nós pegarmos os nossos resultados antes da pré-pandemia, são os mesmos, né? Nós estamos procurando melhorar o que nós tínhamos antes da pandemia. Sr. Tair, acho que um pouco da pergunta da Karina diz respeito também quando entrar a Renovigi no balanço, a Renovigi vem com margens mais apertadas, né? E aí, Sim, como é que ficaria essa margem global ali, que a gente espera de fato Nós já simulamos todas essas questões, né? Claro que a energia solar tem uma margem de contribuição menor, mas tem uma estrutura de despesa menor e que, com a sinergia que a gente espera ocorrer, que vai ocorrer com as duas empresas, né? Nós vamos conseguir manter o mesmo padrão de EBITDA que nós tínhamos até então, né? Mesmo com a entrada da Renovigi, em termos de percentual de margem. É claro que importa também o crescimento, é o volume, né? O crescimento da grana, né? Isso. Obrigada, gente. Tá joia. Depois a gente tem aqui
uma pergunta do Augusto, da Genoa. Nos parabeniza pelos resultados e ele quer conversar um pouco sobre comunicação. A queda de receita em comunicação tem mais a ver com as restrições de chipsets ou uma normalização da demanda na pós-pandemia? Bruno, eu podia comentar realmente duas coisas, né? Digamos, uma parte é a questão de componente. Continua ainda uma falta de componentes, principalmente para produtos mais corporativos. E segundo, a volta do mercado do que era antes da pandemia, né? Que houve aquele boom, inclusive com excesso de demanda, né? Muito maior que a oferta. E também teve um fator do lado de produtos mais comoditizados, residenciais, por exemplo, de varejo, que houve uma super oferta no final do ano passado, começo desse ano, e que nós, a Intelbras, não quis, dentro da nossa estratégia, não é ficar fazendo aí, torrando produto, fazendo guerra de preços desses produtos de varejo. Então, nós até tiramos um pouco o pé desses produtos que não agregam tanto para nós, né? E sendo que o nosso negócio principal são a área corporativa, são os pequenos negócios, continuamos firmes, com a demanda boa e com alguma falta de componentes, mas com um bom crescimento. Então, juntado ao retorno do mercado da pandemia, essa questão do mercado de varejo, de produtos mais simples, que a gente tirou o pé, é que provocou essa manutenção da receita, né? O não crescimento. E eu acho que tem um outro ponto que é complementar, né, seu Altair, que num ambiente com falta de material, mas com o mercado bem aquecido, você acaba conseguindo substituir, às vezes, um pelo outro, e aí você acaba não perdendo a receita, né? Você tem uma dificuldade, mas você consegue manter a receita. Quando o mercado já não é tão comprador, essa substituição não é tão simples, aí você fica com limitação de receita, eventualmente por falta de produto, que é o que o mercado está demandando, né? Então, essa é a relação, tal, Augusto. Depois a gente tem uma outra pergunta também do Augusto, mas agora do Augusto Crapa, da Jauli Asset. Ele nos pergunta sobre o ambiente competitivo de solar, com a grande entrada de novos players, se tem alguma movimento de precificação irracional, alguém queimando preços, como que a gente tem visto esse mercado, se tem mais agressividade ou se segue mais ou menos como antes? Como eu falei, né, já repetindo, no começo desse ano, né, houve pela falta de produtos no final do ano passado, houve uma aquisição exagerada de componentes e, claro, financeiramente, o pessoal com pressão de caixa e assim por diante faz tudo para colocar no mercado. Então, nós já sabemos há muito tempo mesmo, quando entramos nesse setor, quando negociamos com a Renovige, sabíamos que esse mercado vai haver uma seleção, né? Vai haver uma centralização em poucas empresas, muitos não vão suportar essa pressão de competitividade, né? E isso ela já está acontecendo, né, no mercado realmente de solar, né? Já está ocorrendo. Então, com certeza, nós já estamos realmente preparados para isso. Sabemos realmente os desafios e como comentei, a delicadeza desse negócio que requer uma gestão muito boa, né? Uma venda muito consciente, uma estratégia como a nossa de venda para pequenos negócios e médios, não entrando em projetos, grandes projetos, que esse mesmo é um eliminador de resultado e de margem. Então, nada de surpresa para nós tem o solar. Agora temos que consolidar, criamos uma estrutura forte, né, para isso,
e agora é administrar essa produtividade para conseguir crescer e tirar espaço no mercado. Dessas empresas, com certeza, não vão suportar. Ótimo. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui na pergunta, falar um pouquinho de 5G. O Felipe Shen, que é o analista do Santander, nos pergunta se a gente poderia comentar um pouco mais nas oportunidades relacionadas ao 5G, a questão dos equipamentos e FWA, como é que está evoluindo, se a gente já tem alguma receita para 2022 e como é que a gente está vendo essa dinâmica com 5G. Olha, se eu posso falar alguma coisa, Bruno, mas se o Márcio, tu mesmo, pode falar alguma coisa, né? Eu estou há uns dias fora da empresa e parece que já me desatualizei. Tranquilo. Quer começar, Henrique? Quer começar, Márcio? Bom, Bruno, acho que você já tinha mencionado na linha do tempo aí, nas últimas reuniões, nós estamos andando com o projeto do 5G, já vai começar os testes em breve com o mercado, estamos tendo bastante cotação, mas eu vi que a pergunta ele coloca uma receita incremental significativa. Não, ela não vai ser significativa esse ano a gente começa a faturar, mas ela não vai ser uma receita extremamente significativa no resultado de comunicação, ela se torna mais significativa ao longo de 2023, mas o projeto está correndo bem, estamos fazendo os testes aí nas parcerias externas que a gente tem, e agora, para os próximos meses, vão começar os testes aqui no Brasil com um pouquinho mais de intensidade. Estamos confiantes, né? O Henrique quer comentar alguma coisa? Não, a gente está muito confiante, né? Inclusive, a gente está começando a produção de alguns pilotos, né? Já na nossa fábrica, e eu vejo que vai faltar chip, porque a demanda vai puxar bastante, a gente está com muita cotação aqui dentro, é uma oportunidade muito grande também da gente expandir esse negócio, não só dentro do Brasil, em virtude da parceria com a Qualcomm, né? Mas também para outros países da América Latina. Eu vejo que é um mercado muito próspero para a gente, que a gente está à frente da concorrência, aí, principalmente em termos tecnológicos. E como vocês sabem, nós continuamos nosso sentimento e plano, e junto até com as operadoras, né, acredita que em poucos anos, em 3 anos, acho que era isso, 3, 4 anos, já deva representar 20% aí de todas as assinaturas de banda larga no Brasil. E até tem um dado interessante, né, que tanto a Verizon como a T-Mobile nos Estados Unidos, que oferecem FWA, inclusive em regiões com bastante fibra, agregaram mais de 500 mil novas assinaturas via FWA no ano passado, né? E esse é um dado que chamou muita atenção das operadoras aqui no Brasil e bate muito com a nossa estratégia de que o FWA é complementar a fibra de fato, né? Então a gente vai com com entendimento bastante certo de que vai dar certo, vai andar e a gente já está tendo essas respostas por parte das operadoras também, né? Vamos lá. Seguindo aqui nas perguntas, a gente tem 2 perguntas aqui do Carlos Herrera, também analista da Condor Insider. Como vocês estão vendo a demanda para o restante do ano, né? E ele inclui uma segunda a respeito dos consumidores, né? Como estão se comportando com os novos patamares de preços, se a gente tiver alguma dificuldade em repassar preços. Olha, nós, inclusive, para repassar preços, o dólar teve uma ensaiada de queda, né? Chegou até a 4,60, mas nós, como tínhamos um estoque um pouco alto, que um dólar já protegido, já acima de 5, que era o nosso custo de estoque, então nós não mudamos o nosso preço, agora o dólar está voltando, provavelmente com essa instabilidade não dá para ficar mudando o preço, então não temos essa questão de mudança de preço. O solar é que nós temos uma estratégia um pouco diferenciada, como ele nós adotamos aí uma precificação muito mais rápida de acordo com o movimento do câmbio.
a cada 15 dias a gente atualiza conforme esse custo dessas entradas dos últimos 15 dias. Mas o ano vemos como um ano desafiador, desde o final do ano passado, quando fizemos o orçamento para esse ano, um ano desafiador, mas até então, até encerrado o mês de abril, estamos confiantes que vamos conseguir, apesar da dificuldade toda que está se apresentando no país, aí, com toda essa questão de inflação, eleições e assim por diante, guerra e dificuldade de componentes, mas estamos confiantes em crescer nos mesmos patamares que vimos crescendo nos anos anteriores. Eu acho que, se só puder complementar, Saltair, a questão também do repasse de preços e o movimento dos consumidores, como a gente acaba fazendo negócios com empresas, né, com pequenos e médios negócios, não é uma compra por impulso que eventualmente rompe a barreira dos R$100 e a pessoa deixa de querer aquele equipamento, né? Como são equipamentos de segurança, se talvez o posto de gasolina fosse trazer um projeto de R$10.000, ele custar R$10.500, no final das contas ele vai acabar fazendo a opção pela compra do mesmo jeito, né? Então, de maneira geral, a gente consegue e trabalha muito em conjunto com o nosso canal, né, de distribuição, as revendas, para que também essa acomodação dos preços na ponta aconteça. A gente está com a tabela bem alinhada, né, desde o início do ano, não teve ajuste nem para baixo nem para cima, eventualmente alguns ajustes pontuais, mas de maneira ampla a tabela continua a mesma tabela vigente em abril, em março, é a tabela de maio, sem grandes alterações, e a gente vai para o ano desafiador com bastante confiança de que as coisas vão andar e vão seguir caminhando conforme a gente vem vendo ao longo desse primeiro trimestre, né? Você queria comentar alguma coisa, Márcio? Não, acho que nós temos uma coisa interessante, acho que você falou um ponto, Bruno, da questão da venda corporativa, né? A gente sempre demonstra isso, praticamente 75% da nossa venda é para distribuidores, e a gente tem uma política de atualização de preço automáticas, então a gente não está tendo pressão por preço. A gente tem sempre o desafio tecnológico de trazer o melhor produto, com os melhores features, com a melhor posição de mercado. Isso a gente vem conseguindo fazer. Então, a pressão por preços, ela não com a concorrência, nós não tivemos problemas nesse primeiro quarto. E nem estamos vendo essa sinalização para frente. Estamos fazendo como a gente sempre fez ali, né? A gestão de preço de uma maneira bastante organizada. A gente não teve nenhuma pressão com essa queda do dólar, a gente soube administrar bem isso nessa mudança. Uma coisa importante também, né, que acompanha o nosso histórico, é que em momentos de mercado mais difícil, mais desafiador, aí, citado pelo Altair, a gente sempre continuou com os nossos crescimentos históricos, e é importante também salientar que quando esse mercado está mais difícil, o custo de capital está mais alto no mercado, pequenas empresas, novos entrantes, eles vão desistindo do mercado e acaba aí sobrando um pouco mais de espaço para a gente. E a gente vê também que nesses momentos de crise, algumas linhas de negócio nossa tendem a crescer mais ainda do que em tempos de que vento sopra a favor, como, por exemplo, segurança eletrônica. Complementar um ponto aqui. Bem lembrado, Henrique, isso já aconteceu em outras épocas, né, de anos mais difíceis. Isso se repete. Complementar uma resposta aqui também, senhores, que talvez vai até responder uma pergunta mais adiante do Thomas. Uma das nossas promessas, um dos nossos trabalhos aí que a gente colocou durante o IPO foi o crescimento da parte de grandes projetos, a venda no mercado high-end, né? E nós tivemos um crescimento bem no quarter, bem acima do crescimento da empresa. Então, bem acima dos 24% na parte de grandes projetos. E isso vem demonstrando aí, trazendo boa margem para a companhia, melhoria do ticket médio e trazendo aquilo que o Altair falou no início da fala dele, que a nossa estrutura, que foi um investimento lá atrás, começa a trazer o retorno. Então, isso também vem demonstrando um bom sinal que a gestão de preço está adequada. Então, a gente vem crescendo bem em grandes projetos,
projetos bastante representativos no high-end, que até então a gente não era tão forte, com margens boas e ticket médio bastante interessante. Bem lembrado, Márcio, que realmente essa é uma fatia importante no mercado que nós nunca estávamos, né? E fizemos um investimento bastante forte já de 2 anos para cá, estruturando as pessoas, os projetos e agora estamos colhendo realmente o resultado de todo esse investimento. Está indo muito bem. Perfeito. Até, Márcio, então, se você puder complementar ali, porque o Thomas, né, na pergunta que ele coloca aqui, que é analista do Itaú, da Itaú Asset, ele comenta a respeito do como é que é a dinâmica da sazonalidade, né, que ele queria entender um pouquinho esse primeiro tri contra o quarto tri, como é que é, talvez valesse a pena você concluir aí. Bom, não só para segurança, apesar que segurança foi praticamente parelho, né, com o último TRI de 2021, mas normalmente todos nesses últimos 10 anos aí, Q1 começa um pouquinho menor do que Q4 e ao longo do tempo vai crescendo, o orçamento vai crescendo ao longo do ano, né? Primeiro semestre ali compondo na ordem de 48%, 47%, o segundo semestre o restante. Então, a sazonalidade, no nosso histórico, sempre no que foi planejado e realizado, Q1 é um pouco menor que Q4, o mercado começa desacelerado, o mercado brasileiro tem a característica do primeiro de janeiro e fevereiro, questão de parte escolar, IPVA, IPTU, essa questão toda influencia carnaval, tudo isso influencia no poder do consumidor e tomada de decisão de empresas também. Então, Q1 é levemente menor do que Q4 e ao longo do ano vai retomando. Todo o nosso desenho, todo o planejamento nosso de orçamento sempre levou em consideração esse contexto. Principalmente, né, como nosso foco está em pequenas e médias empresas, sempre nossa estratégia, geralmente esse pessoal eles acabam tirando férias no início do ano, esse período, e acabam segurando as decisões, né, de investimento e melhoria nos seus negócios. Então, isso é uma tradição, né? Durante a pandemia, digamos, a sazonalidade ficou como o Márcio falou, mas se for verificar o histórico antes da pandemia, é uma média de 45%, 55%. Isso. 45% no primeiro, 55% no segundo. É isso aí. Bom, depois a gente tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo Faria, que é um analista da Sul América Investimentos. Ele entrou atrasado, então pede desculpas aqui, mas acho que são 2 pontos que ele aborda que vale a pena a gente reforçar. A primeira delas é a respeito de como a gente espera o retorno sobre o capital investido, o ROIC, nos próximos trimestres. E a outra é se a gente ainda vê necessidade de consumo de giro, né, de capital de giro, para reforço dos estoques. Bom, posso responder? O ROIC teve essa queda no quarto, mas foi muito em função aí desse investimento que a gente fez nos estoques, né? E olhando aí para o ano, a tendência é o ROIC voltar a subir, seguramente aí entre 25% e 30%. A gente tem essa previsão de que ele vai voltar aos patamares anteriores, né? E reforço de capital de giro não, a gente já praticamente nesse quarto ele encerra o que a gente precisava de fato, né, para utilização referente aí a esse aumento dos estoques, e a gente já vai ver a partir desse segundo quarto, no terceiro quarto e no quarto desse ano, uma geração de caixa bastante robusta, né, em linha também com a nossa tradição, com o nosso histórico de forte geração de caixa. É isso aí. E até com bastante clareza, né, um dos negócios principais aqui do crescimento, que é o negócio de solar, ele traz uma necessidade de capital de giro também bastante adequada, né, para esse movimento. Então, isso, ele até contribui, porque, na verdade, a maior parte das vendas de solar são feitas com financiamento, onde a gente recebe num prazo muito curto.
Então, a operação de solar, ela não consome capital de giro, ela até ajuda, né, na composição do capital de giro da companhia. Exato. Depois aqui eu tenho duas perguntas da Daniela, que é jornalista do Valor Econômico. A primeira diz respeito à exportação. Henrique, eu acho que você puder falar um pouquinho dos planos, né? Como é que a gente vê esse negócio no mercado internacional. E depois, até se puder emendar com relação a aquisições, né? Que a gente poderia trazer aqui de informações a respeito de novas aquisições. Quanto à exportação, Daniela, hoje a gente já exporta, né? Então a gente exporta para o Uruguai, para a Colômbia, Equador, Argentina, né? E exportamos quase que todas as linhas, né? Um pouco menos de solar, devido ao modelo de negócio do solar, mas que a gente já está vendo algumas possibilidades de fazer negócio, né? A gente sim vislumbra que estar fora do Brasil é muito importante, né, para a perenidade da companhia, acompanhamento da concorrência e poder aprender a trabalhar de uma outra forma que pode nos trazer benefícios, inclusive no Brasil e inclusive em termos de brecar o crescimento do concorrente na América Latina. Então, a gente vê a exportação como um ponto muito estratégico para a gente. A parte de M&A, nós continuamos a analisar vários negócios, né, dentro de cada unidade de negócio. A gente está agora com todo o processo da Renovige, né, que finalizou de fato, foi sexta-feira que passou agora. Está todo nesse processo de integração, de ganho de eficiência, que o senhor Altair já comentou com vocês durante aqui o nosso bate-papo. E a gente entende que novas estão por vir, né? Então, estamos analisando, estamos vendo possibilidades, tanto dentro quanto fora do Brasil. Tá? Se quiser complementar, Bruno, também, fica à vontade. Eu acho que... Sobre aquisições, eu complementaria, né? Claro, temos uma lista aí de empresas, principalmente pequenas, projetos, tecnologias, mas que nós temos com muito cuidado agora também para a questão de gestão, de administrar. Temos um desafio importante agora com a Renovige, com essa integração toda, e também temos que cuidar, realmente, com bastante atenção do caixa, né? De preservar, realmente, com esse custo do dinheiro em crescimento. E então a gente tem essa estratégia também de procurar manter um caixa robusto para enfrentar toda e qualquer surpresa que possa ocorrer no mercado, mas também estamos bastante atentos aí a essas aquisições sem com muita apetite, né, sem com muita loucura, porque temos agora uns desafios aí para concretizar que nós já fizemos nesses últimos tempos. Eu acho que é por aí mesmo, né? Sem necessidade de complementação aqui do meu lado. Pessoal, bom, eu ia falar, não estou vendo mais perguntas aqui, acabou de aparecer mais uma aqui na lista de perguntas, do Marcelo Ferrari. Ele gostaria de saber alguns maiores detalhes sobre a política de remuneração da alta administração, né? Se é a remuneração estratégica de curto prazo e longo prazo, como é que funciona com relação a indicadores e metas. E ele agradece aqui pela excelente execução e a credibilidade das estratégias dos negócios. Bom, a remuneração da alta administração, dos executivos, ela tem, digamos, tem a remuneração fixa, que é baseada em mercado. Nós procuramos ainda ter uma remuneração com referência ao terceiro quartil, e depois temos uma remuneração variável de curto prazo, que é a meta do ano,
que é vinculado são as metas, a meta de receita, a meta de resultado e uma série de outros indicadores que fazem parte desse pacote de metas e que são bastante, digamos, agressivas, né? Você pode, mesmo a empresa cumprindo suas metas, atingindo suas metas de resultado, mas se um setor, uma unidade, um segmento não atingiu, ele pode estar levando aí apenas 20% do seu bônus do ano, enquanto que outros estariam levando 100%. Então, é uma remuneração variável, esse bônus anual bastante agressiva, ela representa aí múltiplos de salários anuais importante, e depois temos a remuneração, o incentivo, digamos, de longo prazo, que é vinculado também a metas de ROIC, e que, se atingido, né, você tem uma quantidade de valores relacionados ao seu salário, e que ele pode retirar em 3, 4, 5 anos, e uma parte ficando lá, se não me engano, 30%, 40%, que fica para o final de carreira, quando ele se aposentar realmente na empresa, né? Só reforçando que o longo prazo tem vínculo com o valor das ações, né, seu Altair? Sim. Esse valor que fica no incentivo a longo prazo, ele também, digamos, o próprio colaborador, o próprio executivo, ele tem que contribuir com a parte. Essas duas partes, a parte que a empresa fornece e a dele, fica vinculado ao valor das ações. À medida que cresce o valor das ações, terá um melhor rendimento, com certeza. Ou se cair, ao contrário, também vale. Mas é bem alinhada com também a perspectiva do investidor, né? Com certeza. Pessoal, a gente tem ainda 3 minutos de conferência. Eu não vejo mais nenhuma outra pergunta aqui na área de perguntas e respostas. Eu vou dar um minutinho se alguém quiser se manifestar. Caso contrário, a gente vai encerrando por aqui. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, então, agradecendo aqui, em nome da Intelbras, a presença de todos. A gente dá por encerrado esse primeiro trimestre de 2022. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor Altair para proferir umas últimas palavras. Agradecer a vocês a presença aí de mais uma apresentação do resultado de um trimestre, que para nós sempre é um compromisso importante, onde ele tem a oportunidade de fazer as nossas prestações de conta e discutir algumas dúvidas e com vocês, e dizer que o ano, né, como todos sabem, é um ano desafiador para o Brasil, mas nós estamos seguros. É claro que a gente gostaria de ter feito muito mais do que do que realizamos, mas temos projetos, temos planos, temos sempre, como eu sempre comentei, a gente trabalha sempre com uma certa folga, né, para conseguir atingir no mínimo o nosso budget, que é crescer sempre acima da média histórica, buscar agora um momento importante, buscar a melhor até da nossa rentabilidade, a melhorar o nosso retorno, geração de caixa, né? Que tivemos aí um investimento tão muito grande em cima de estoques, mas estamos confiantes aí que vamos fazer, apesar de todas as dificuldades, um ano bom, como sempre fizemos nesses últimos 20 e tantos anos. E muito obrigado a todos vocês. Obrigado, senhor Altair. Obrigado, Bang, Henrique e Márcio. Obrigado a todos
os investidores que estiveram aqui presentes e desejo a todos aí um excelente dia. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.